Apocalipse 19, versículo de 11 ao 16. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga assim: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Graças a Deus. O medo de fracassar é terrível, né? Quando a pessoa tem medo e acha que pode fracassar. O medo de não ter ajuda diante de uma grande necessidade. O medo de viver. Tem pessoa que fala: o que vai ser da minha vida? Como eu vou superar esses embates constantes, contínuos? Como eu posso vencer tantos desafios? A pessoa é humana, né? E por ser humana acaba sentindo medo. Acaba sentindo medo. O medo é normal na vida, mas esse medo, quando ele se torna muito forte, ele acaba sendo prejudicial, porque ele tira o ânimo, esse medo tira a força, esse medo tira o melhor da vida de uma pessoa. Tem pessoa que tem muito medo. Medo de perder o emprego. E parece que quando a pessoa tem esse medo aí que perde, que não tem o rendimento satisfatório. Medo de não passar lá na escola, na faculdade, no vestibular. Medo. Medo de perder alguém da família. Medo de sofrer um acidente. Tantos medos, quantas coisas. Mas, irmãos, nós precisamos entender que Deus não nos destinou para o fracasso, para a derrota, e que o Senhor proporciona para nós o que é necessário para que nós sejamos mais do que vencedores. O Senhor faz isso. O Senhor faz isso. Esse texto lido, nós temos ministrado, começamos a ministrando em Gênesis, estamos terminando novamente em Apocalipse. E nós vimos na Bíblia toda que a vitória sobre o medo e todo o mal vem do Senhor. E aqui esse texto é muito forte. Nós estamos vendo aqui a volta do Senhor Jesus, quando Ele virá implantar o seu reino milenar. E todo o capítulo nos fala sobre isso, mas eu separei esses versículos aqui, 6 versículos, que mostra para nós quem é verdadeiramente o nosso Senhor, quem é aquele que nos redimiu, quem é aquele que voltará, quem é aquele que está à direita do Pai nos céus. Veja bem, Jesus, quando Ele realiza a sua obra salvífica aqui na terra,
e Ele morre por nós, Ele ressuscita por nós, Ele sobe aos céus por nós, Ele se coloca à direita do Pai, e vai se tornar o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. A partir daquele momento, Ele vai ser ali toda a nossa segurança. E quando nós lemos um texto da volta dele a esse mundo, para o seu reino final aqui na terra, nós vemos um Senhor muito poderoso, irmãos. Por isso que nós não podemos nos deixar vencer pelo medo ou qualquer mal da terra. Se nós nos apegarmos à nossa própria força, a gente falha. Se nós confiarmos em outras pessoas, por mais bondosas que sejam e bem intencionadas, nem sempre teremos êxito. Mas quando a gente confia num Deus grande, forte, poderoso, tudo pode ser diferente. Você precisa aprender a conhecer melhor esse Deus, esse Salvador, e você precisa passar a confiar nele. Quando João vê ali o céu aberto, e ele vê alguém que é fiel e verdadeiro vindo, olhos como chama de fogo, é impressionante. O manto alvejado por sangue, eu vou falar sobre isso. A Bíblia fala que os exércitos do céu vêm com ele, descem ali com ele, uma espada sai da sua boca forte, e no último versículo que eu li diz assim, ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é muito forte, irmãos. Por isso que a gente pode vencer o medo. Então, nós vamos ministrar, essa aqui é a minha sexta palavra sobre o tema. Vamos lá, vencendo o medo. Diga assim, olhando para o céu. Versículo 11 diz, viu o céu aberto. Diga assim, céu aberto. E eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. João vai ter aqui as últimas revelações do Apocalipse. Ele teve revelações tremendas, revelações da glória do Senhor no início. Teve ali aquelas cartas, né, as igrejas da Ásia, que estamos estudando aqui no domingo de manhã. Ele teve ali a revelação da grande tribulação, todos os flagelos. Agora vai chegar no final, e ele vai ter aqui a revelação da vitória sobre o anticristo que virá, o falso profeta que vai aparecer, e sobre Satanás, e nós vamos ver aqui o novo céu e a nova terra. Mas naquele momento, João olha para cima. Olha para cima. Tem momento na vida que a gente precisa olhar para cima. A gente não pode, muitas vezes a gente tem uma tendência de olhar para baixo. Quando a pessoa está passando por um problema difícil, ela olha muito para baixo. Há uma tendência de abaixar a cabeça e pensar assim, não vou dar conta disso. Não vou conseguir superar esse mal que está contra mim. Não vou conseguir. Não vou. Há uma tendência muito forte. Mas naquele momento, no final daquela experiência, João diz, viu o céu aberto. Ele olha para cima. Ele vai ver o céu aberto. Irmãos, o céu por si só já é muito bonito, né? Aquele céu, quando a gente olha, especialmente aquelas noites estreladas, é algo que chama atenção. Agora imagina você olhar para cima e ver o céu aberto. Quando você vê o céu aberto, você vai poder não somente ver a glória do Senhor, mas você vai vislumbrar todo o poder que há na vida do nosso Criador, do nosso Salvador.
E ele olha aqui e ele vai ver um Senhor voltando à terra. E o interessante aqui é a justiça desse Senhor. O seu nome é fiel e verdadeiro. Por que fiel? Nós temos um Deus que é fiel, amém? O teu Deus, além de verdadeiro, verdadeiramente, Ele é fiel. Ele é fiel. Se você o ama, se você anda com esse Senhor, você pode ter a convicção de que Ele não vai te deixar por nada. Não vai te abandonar. Você pode pensar, mas pastor, e quando eu estou fragilizado, quando eu cometi alguns erros, nem assim Ele te deixa. Ele é fiel. Ele é sempre fiel. Ele está sempre pronto para fazer algo por você, para estender as suas mãos abençoadoras. Por isso, quando João olha para o céu, ele vê ali um Deus fiel e verdadeiro, e diz que peleja com justiça. Nós vivemos num mundo tão injusto, irmãos. Tantas injustiças. Nós vivemos no mundo, no nosso país, nós vemos pessoas injustas tentando julgar outras pessoas. É um mundo de muita injustiça. Se a gente confiar em tudo aquilo que estamos aqui vivenciando na terra, a gente se frustra. Por isso, o que devemos fazer diante de grande dificuldade? Olhar para o céu, amém? Aprenda a olhar para o céu. Aprenda a olhar para o céu. Quando Abraão vivia o seu momento de crise existencial dentro de uma tenda, pensando, olha, eu não tenho filho, o Senhor prometeu, fazia 20 e tantos anos que Ele tinha prometido. Deus tira ele para fora da tenda e manda ele olhar para o céu e contar estrelas. A gente precisa de olhar simplesmente para frente, muito menos para baixo, nós precisamos começar a olhar para o céu. Queridos, nós somos servos de um Deus vivo, nós somos filhos daquele que nos criou com amor, graça e misericórdia. Nós servimos a um Deus que quer o melhor para as nossas vidas. Nós precisamos aprender a olhar muito mais para Ele. Parece que quando a pessoa está vivendo um problema difícil, a pessoa se fecha, não quer falar com ninguém. Mas naquela hora é preciso que você olhe para cima. Olhe para cima. Quando tudo estiver difícil, olhe para cima. Não está nada fácil na tua vida, olhe para cima e você vai poder ter a convicção de que há alguém cuidando de você, zelando pela tua vida. Aprenda a olhar para cima. Se você fizer isso, você vai conseguir. Olhe para o céu. O céu é o teu limite. Olhe para o céu. Você não está limitado às circunstâncias dessa vida. Você faz parte do céu. Ainda não foi para lá, mas você tem ligação. Porque alguém um dia se fez homem, se fez um ser humano como você. E pagou o preço da tua redenção e subiu aos céus. Então, Jesus, como humano que foi, 100% humano e 100% divino, como humano que foi, Ele nos representa, aleluia. Ele nos representa no céu. Ele passou por aqui, Ele viveu aqui, não pecou, não falhou, Ele nos representa. Olhe para cima, olhe para o céu, não se deixe abater, e você vai conseguir muito mais do que imagina. Aplauda o Senhor. Vencendo o medo, diga assim, confiando no Senhor. O versículo 12 diz, os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Interessante. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele foi zombado e condenado por pecadores. Eu fico imaginando ali os líderes políticos julgando Jesus. Que autoridade que eles tinham para isso?
Eu fico pensando, quando eu leio o texto de Pilatos, lavando as mãos, fugindo da responsabilidade, a mulher dele mandou dizer para ele: olha, não mexe com esse justo, não. Eu tive um sonho, eu não consegui dormir à noite. E ele, por 3 vezes, irmãos, ele diz para os líderes religiosos: eu não achei nenhuma culpa nesse homem. 3 vezes ele vai falar isso. Mas lavou as mãos. Lavou as mãos. Os líderes religiosos tinham consigo aquele que poderia redimi-los para sempre, aquele que podia fazer tudo por eles, mas eles quiseram a condenação, porque eles estavam mais preocupados em perder o poder junto a Roma do que perder a bênção junto ao céu. Então Jesus aqui, ele é acusado, execrado. Agora, irmãos, quando ele vai voltar para a terra, que a Bíblia fala que os seus olhos são como chama de fogo. Olha bem, ele olha, ele vê tudo o que acontece. Chama de fogo é no sentido de enxergar tudo. Essas injustiças que há no mundo, ele conhece. Nada passa por ele. Aquilo que está acontecendo contra você e não agrada a Deus, ele sabe. E no momento oportuno, ele entrará com providência. Mas diz aqui que na sua cabeça há muito diademas, mostrando ali toda a sua realeza. E tem um nome escrito que ninguém conhece. Então veja bem, Jesus significa Salvador. Quando ele vem à terra, ele é chamado até de blasfemador aqui na terra, entre outros nomes. Agora, lá no céu, ele adquire um nome que ninguém sabe, só ele sabe. O nome de Jesus vai ser ali agora um nome extraordinário, é um nome forte, é o nome de um vencedor, é o nome de alguém todo-poderoso. Todo-poderoso. O que o Senhor está transmitindo é que nós podemos confiar nele, amém? Você pode confiar no Senhor. Você quer vencer o medo, vencer o mal, confia em Deus. Eu estou desafiando você a confiar de verdade em Deus, porque muitas vezes, irmãos, a gente finge que confia, a gente até fala que confia, mas a gente confia desconfiando ou nem confia. Nós precisamos confiar em Deus. O que você está precisando? Confia em Deus. Você vai voltar para casa daqui a pouco e você vai pensando: eu preciso confiar nesse Deus que tem um nome que agora que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Eu posso confiar nele, eu devo confiar nele, eu vou confiar nele. Eu quero que você acorde amanhã de manhã e você, quando for orar, você fala: Senhor, eu vou confiar no Senhor. E você vai confiar, você vai olhar para frente, você não vai ter medo do futuro, ter medo de passar por necessidade, ter medo de sofrer. Você vai dizer: Senhor, eu vou confiar no Senhor, porque o Senhor é muito forte, o Senhor é muito grande, o Senhor é muito maravilhoso, o olhar dele é poderoso, o reinado dele é extraordinário, é verdadeiro, e ele traz uma vitória evidente para todos nós. Você vence com ele, você vence com Jesus. Você não perde, não vai perder, não vai ser derrotado. Você tem que entender isso, mas você tem que introjetar isso na tua mente e deixar essa verdade dominar as tuas emoções. As tuas emoções. Eu estava em casa há pouco e vendo alguma notícia sobre as Olimpíadas que está havendo lá no Japão. Até acho que não deveria estar havendo a Olimpíada, porque o momento da doença, inclusive está aumentando o Japão a doença. E aí uma pessoa famosa ali como é que chama aquela mobilidade ali, que a Daiane fazia? Ginástica artística, né? Ela, Simone Biles. Aqui no Brasil, ela ganhou tudo, né?
Ela disputou as medalhas de ouro, ela ganhou tudo. Ela, ainda mais novinha, agora ela tem 5 anos mais, que as últimas Olimpíadas foi há 5 anos. E ela chega lá, e eu estava assistindo, ela não consegue disputar. E ela falou o seguinte: eu não tenho minha mente, eu estou com a mente pesada. Ela falou assim: eu preciso vencer o medo. Ela tem algo dentro, e ela fala: eu preciso vencer os demônios. Talvez ela não quis falar literalmente demônios, ela quis dizer os problemas pessoais. E eu estava olhando para aquela moça tão vencedora, tão vencedora. Aqui ela venceu todas as provas com brilhantismo, impressionante. Era ali uma vitória incontestável. Ela simplesmente, irmãos, não está conseguindo competir. Olha como o ser humano é frágil. Eu estava assistindo aquilo e pensando: puxa vida, o ser humano. E eu fiquei com pena de uma pessoa tão vencedora que foi, mas agora ela não consegue superar, não as demais competidoras. Ela não consegue superar o medo, o temor, talvez o temor de perder. Ela diz que passou a ter muita cobrança. Quando ela veio aqui, ela não era famosa e não tinha a mesma cobrança. E agora todo mundo cobra resultado. O ser humano é assim, todo mundo só cobra de todo mundo. O ser humano devia cobrar menos dos outros, inclusive de si mesmo. E ela agora, ela está cobrando também de si mesma vitória. E todo mundo faz isso. E ela não conseguiu competir. E não se sabe se ela vai conseguir. Tem outras, no final de semana, outras competições. Ela não conseguiu nessa semana uma, hoje. Aliás, amanhã cedo, que teria outra, não vai competir, mas no final de semana ela teria algumas provas só de um aparelho, aquele negócio, provas assim separadas, e ela também não sabe, talvez não consiga. E eu estava pensando ali: o ser humano não dá para confiar nem em si mesmo, nem nos outros. O ser humano, sem uma bênção de Deus, não vence. E se vencer, também não venceu de verdade. Não venceu. Eu lembro que aquele Phelps, aquele nadador famoso, ele foi a pessoa que mais venceu medalha na história. Tem quase 30 medalhas. De ouro, mais de 20. E ele chegou nos Estados Unidos uma vez e bebeu, usou, e saiu, fumou maconha e depois ainda bateu o carro. Por quê? Porque o ser humano não é quem as pessoas... Parece que quando uma pessoa... consegue algo, ela vira Deus. Aquela menininha lá do Maranhão, Raíssa, né? Eles vão estragar aquela menina, já vão estragar, tem 13 anos, que a pessoa vai ali, conseguiu, levou um monte de tombo ali, mas tirou a medalha de prata, vai caindo aquele negócio, né? Para ti ali é difícil ficar em cima daquilo. E a pessoa vence, aí as outras pessoas, não é que as pessoas querem exaltar aquela, as pessoas põem uma carga demasiada em cima da pessoa. Então, você não aceite sobre a tua vida uma cobrança grande, não aceite não. Ninguém pode cobrar de você além daquilo que você pode oferecer, nem você não fica se cobrando. Tem pessoa que se cobra demais. Tem um livro agora, best-seller, que fala assim, o título, eu me fugi um pouquinho, mas é mais ou menos assim: o direito de ser imperfeito. Você tem que entender que, enquanto está aqui, tem uma limitação grande. E você precisa aprender a confiar no Senhor. Joga a tua confiança para cima, joga a tua confiança em Deus. Aí você vai vencer os teus temores e vai ser vencedor. Aplauda o Senhor. Vencendo o medo, diga assim: crendo na salvação. Versículo 13: está vestido com um manto tinto de sangue. Olha, irmãos, tinto de sangue, aquele manto, é que Jesus vem aqui e derrama o seu sangue por nós. E o seu nome se chama o Verbo de Deus, que é a palavra de Deus. Ele trouxe a verdadeira palavra, e a última palavra é a dele. Versículo 14: seguiram dos exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, mostrando toda a santidade e pureza que há no céu. Então veja bem,
Quando Jesus vai voltar aqui, o que ele demonstra? Que esse sangue demonstra que ele nos purificou de todo o pecado. Ele tem o poder de te salvar. Você é salvo, não é porque você fez muita coisa boa. Pastor, eu sirvo ao Senhor sempre. Não, você é salvo pela graça, pelo favor. Obviamente que você se dobrou também. Porque se a pessoa resistir, a pessoa não vai servir a Deus. Deus jamais vai obrigar alguém a servir. Você vai me servir porque eu determinei. Esqueça isso, não vai acontecer. Mas tudo quem faz é o Senhor. E aqui ele está demonstrando a salvação ali, olha. É impressionante, o manto tinto de sangue demonstra que o sangue dele é a marca da sua vitória. A marca da vitória de Cristo é o sangue que ele verteu na cruz. E ele fez isso para te salvar, me canta as aias. Ele fez isso para te dar vida eterna. A despeito de todo erro na tua vida, ele morreu por você para te salvar. Ele colocou o teu nome no livro da vida e ninguém pode tocar no teu nome naquele lugar, Miranda Zaia. Você tem a salvação, você é uma pessoa salva. O sangue dele te purifica, a palavra dele te garante vida eterna, a redenção dele está revelada na palavra. Então é o seguinte, você precisa acreditar, eu sou uma pessoa salva pela misericórdia, pela graça do Senhor. E se eu sou uma pessoa salva, eu vou vencer todos os males da vida. Eu vou vencer o medo, vencer o mal. Você precisa acreditar na tua vitória, porque você é uma pessoa salva pelo Senhor. A Covid dá muito medo? Dá, mas você pode vencer, se você olhar para cima, esperar em Deus. Você tem que confiar nele. Mas pastor, se eu confiar nele, eu preciso vacinar. Precisa, a gente tem que fazer tudo o que pode. Toma vacina, toma remédio, não abusa, não anda sem máscara, não vai em aglomeração. É lógico, aquilo que você pode fazer, você faz. Mas, irmãos, mesmo a pessoa fazendo tudo isso, tem muita gente que faz tudo isso e pega a doença e morre. Mas se você confia nele, você não vai morrer. Amém? Você não vai. Confia nele, confia nele. As coisas que nós fazemos aqui são boas com relação ao nosso cuidado, mas sobretudo nós precisamos confiar no Senhor. Confia nele, ele pagou o preço da tua vitória com o seu sangue. Ele é a palavra de Deus. Aplauda o Senhor. Vamos encerrar essa mensagem, vencendo o medo. Diga assim, esperando a vitória. O versículo 15 diz: sai da sua boca uma espada afiada. A palavra dele, irmãos, é a espada afiada, é a última palavra. Para com ela ferir as nações. Olha, eu acredito que Deus está ferindo as nações agora. Isso aqui é um prelúdio do final. As nações estão sendo feridas, estão ali, diante do Senhor, sem ter muito o que fazer, mas lá no final vai ser muito mais rigoroso isso. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Jesus vai reinar aqui, as pessoas não querem, as pessoas querem o pecado. Agora você não pode falar contra o pecado, que você é capaz de ser preso. Chegou num ponto que você não pode falar contra o pecado. Aquilo ali está errado. Se falar, você está... Irmãos, Jesus, atenção, vai reinar aqui com cetro de ferro, ele vai reinar sobre este mundo, ele vai mandar aqui, aleluia. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis. Rei dos Reis. Ele vai estabelecer um reino aqui totalmente diferente daquilo que nós temos hoje. Mas desde já, ele é Rei dos Reis. Ele ainda não estabeleceu o seu reino milenário, é óbvio, mas ele é Senhor dos Senhores. Então você, diante da adversidade, você precisa confiar que o poder de Jesus é muito maior, que ele é Rei dos Reis. Ele tem o controle. Ninguém tem o controle da tua vida. Ninguém pode te derrotar, ninguém pode te vencer. Ninguém vai te vencer. Não vai, pastor, mas a gente parece tão fragilizado diante de tantas coisas. Pode parecer, mas se você confiar no Senhor,
E se você entender a grandeza dele, se você buscá-lo de coração, você vai saltar a muralha, você vai sair do outro lado, você vai levantar a bandeira da vitória, e você vai dizer: o Senhor é a minha bandeira, é a minha vitória. Nós precisamos esperar a vitória. Não espere a derrota, não espere a morte, não espere doença, não espere dificuldade financeira, espere a bênção, espere a vitória. Começa a esperar o melhor, começa a falar sobre o melhor, começa a dizer: o Senhor é comigo, espera o melhor. Cada dia fale que o melhor está chegando para a tua vida, espera o melhor e a vitória virá. Fique de pé e aplaude o Senhor. Pastor Reginaldo. Glória a Deus, aleluia. Olhe para o céu, confie no Senhor, creia na salvação, espere a vitória, vença o medo, vença o medo, não deixe o medo te vencer, vença o medo, e Ele vai te abençoar, amém?